Olá, seja muito bem-vindo. No nosso bate-papo de hoje, vamos ver a atualização aqui do Vino11, que divulgou o seu relatório mais atualizado. Hoje é dia 8 de setembro, domingão, pela manhã, sim, eu tô no domingo de manhã trabalhando aqui para você. E quando que ele divulgou esse relatório? Na última sexta-feira, dia 6 de setembro, então é super fresquinho, nem esfriou ainda, a gente já tá entrando de cabeça aqui, mergulhando na análise do Vino11. Então vamos fazer aquele nosso velho combinado de sempre. Você vai fazendo a sua parte, aí eu vou fazendo a minha. A sua parte, você já tá ligado, né? Dedo no like, é muito importante para você me dar essa moral aqui, é fundamental pro YouTube entender que esse conteúdo é legal, cara. E outra coisa, se inscrever no canal, pô, para você não perder nenhuma análise. Fechou? Fez a sua parte aí? Então eu vou começar aqui falando sobre os dividendos. Ele vai pagar agora, nessa próxima semana que vai se iniciar, no dia 13 de setembro, o valor de 5 centavos por cota. Isso significa um dividend yield mensal de 0,83% e um dividend yield anual de 11,57%. Lembrando, né, toda vez que você recebe os dividendos é isento de imposto de renda, então esse valor já é o líquido que vai cair na sua conta. A gente nem vai perder muito tempo aqui nos filtros iniciais, porque o Vino11 não tem nenhum tipo de problema em relação ao primeiro filtro. Número de cotistas, mais de 154 mil. Então, passa tranquilamente no primeiro filtro. Segundo filtro, número de negócios por dia na bolsa, ali na faixa de 3.500. Então, também tranquilo. Terceiro e último filtro, quanto de grana que giram esses negócios? Mais de 1 milhão de liquidez diária. Ele passou nos nossos filtros iniciais, a gente vai continuar aqui vendo quanto que é o valor patrimonial por cota, que agora o mais atualizado é R$ 10,74 e o valor na bolsa é de R$ 5,99. Então a gente está observando um desconto bem grande aqui, mas não existe almoço grátis. Então a gente tem que entender por que o mercado é tão pessimista e tão cético a ponto de dar um desconto gigantesco. O primeiro ponto de atenção aqui é em relação à rentabilidade histórica do fundo. Você está vendo aí na tela, desde que ele começou até o momento que nós estamos conversando. Vino11, IFIX, CDI e EMAB, que são os principais benchmarks do mercado para você comparar o seu fundo imobiliário. Então vem junto comigo aqui na tela, vai passando o tempo. Ele até conseguiu, por um bom tempo, acompanhar ali os índices de mercado que ele tá competindo, mas, cara, olha só como foi desgarrando e o Vino11 realmente não entregou resultados, né? Então, quando você olha essa rentabilidade ao longo de todo esse período, medalha de ouro vai para o CDI, medalha de prata vai para o IMAB, medalha de bronze para o IFIX. Esses três aqui que ocupam um pódio entregaram rentabilidades positivas. O Vino11 ao longo de todo esse período teve uma rentabilidade negativa, como você está vendo aí na sua tela, de menos 26%. Então a primeira coisa que a gente já coloca aqui na nossa listinha é que o histórico de rentabilidade, de performance do Vino11 não é nada bom. Ele não entrega resultados aos seus investidores. Está na tela para você aqui a prova. Se você tivesse investido num CDI, no EMAB, ou até mesmo no mercado como um todo, você teria resultados muito superiores. O segundo ponto que o mercado fica pensando a respeito do Vino11, refletindo, matutando aqui, é em relação à estrutura de capital. Então a primeira coisa em relação à estrutura de capital é você fazer a relação entre passivos e ativos. E quanto que é essa relação hoje? Eu vou colocar na tela para você a minha HPzinha mágica que está te mostrando. Você está vendo aí, ó? Apareceu 35, né? Esse valor aqui é um valor considerado elevado. É uma estrutura de capital mais agressiva. A gente vê outros fundos imobiliários ali, quando a gente vê essa relação de alavancagem, 7, 8, 10, 15%, 20%. Aqui a gente está vendo 35%. Então a gente já viu a estrutura de capital, agora a gente tem que entender um pouco mais o cronograma de pagamento dessas dívidas. Você está vendo aqui, inclusive, quais são elas. Aqui em 2024, você tem aqui, ó, 12 milhões e 600 mil para pagar de principal, e 13 milhões e 500 mil para pagar de juros e correção monetária. Quando a gente soma esses dois valores, quanto que dá? Aqui, vem na minha HPzinha mágica, você tá vendo na tela, ó, 26 milhões e 100 mil reais que ele ainda tem que pagar neste ano de 2024. Ele tem dinheiro para pagar isso? Vamos voltar aqui na estrutura de capital. Quanto que ele tem em aplicações financeiras?
36 milhões e 600. Opa, então 36 milhões e 600 para pagar 26 milhões e 100, ele tem e ainda vai ficar sobrando umas 10 milha ali. Então, para esse ano 2024, ele tem dinheiro em caixa suficiente para quitar essas obrigações. Agora, o mercado coça a cabeça e fica com a pulguinha atrás da orelha quando começa a observar para o ano de 2025 e vê que tem 36 milhões em principal e 38 milhões e 400 mil em juros e correção monetária. Quanto que dá isso somado? Vem junto comigo aqui na HPzinha Mágica. Tá vendo na tela? Ó? Tô mostrando para você, ó. 74 milhões e 400 mil reais. Aí o mercado já começa a questionar, poxa, mas espera lá, eu tô olhando aqui para as aplicações financeiras e não teria o suficiente, tá? Então, o que ele vai fazer para levantar toda essa grana aí? Se você for fazer uma emissão, você abre a possibilidade de diluir os cotistas. Se você não participa da emissão, você é diluído. Isso é para todas as emissões de todos os fundos imobiliários. E se for para a opção B, que é vender imóvel, cara, automaticamente você acaba reduzindo aqui os seus ativos, né? Claro, esse imóvel vai ser vendido, você vai usar ele para diminuir a sua alavancagem, então a proporção entre passivos e ativos acaba melhorando, mas ao mesmo tempo você perde os imóveis, que é da onde você tira as receitas dos aluguéis. E tudo isso o mercado fica matutando aqui, ó, pulguinha atrás do olho, pensando, pô, qual que vai ser o caminho que vai seguir? E toda essa imprevisibilidade, toda essa insegurança, analisando aqui, faz com que você tenha mais pessimismo, mais ceticismo em relação ao futuro do Vino 11. Hoje, o portfólio imobiliário do Vino 11 é composto por 10 imóveis, totalizando mais de 83 mil metros quadrados de área bruta alocável própria. E vem aqui na parte dos inquilinos, quem que é o mais importante? Você está vendo aqui, ó, Globo, cinza escuro, 44% das receitas do fundo vem da Globo. Porque a sede da Globo em São Paulo, esse imóvel aqui, ó, na rua Evandro Carlos de Andrade, 1160, pertinho ali daquela ponte famosa em São Paulo. Tá vendo esse imóvel aqui, ó? Esse imóvel, meu caro, ele está sendo avaliado pela Globo para ter uma troca de sede em São Paulo, justamente para cortar custos. Então vamos entender um pouco mais aqui, ó. É super recente isso daqui, dia 5 de setembro foi divulgado pelo UOL. A Globo está considerando mudar o endereço de sua operação em São Paulo como parte de uma estratégia para eliminar gastos desnecessários ou excessivos. O Na Telinha, que é aqui do UOL, apurou que o Grupo Globo teria sinalizado para o fundo imobiliário da Vinci Partners, a atual proprietária do espaço, que apesar de ter um contrato vigente de aluguel de 15 anos, poderia negociar a venda do terreno. A condição seria que a Vinci Offices concedesse tempo suficiente para que a Globo encontrasse um novo local para sediar seu jornalismo e outras operações. Fontes do setor imobiliário indicam que essa decisão está diretamente ligada à otimização de custos. Estima-se que a Globo desembolsa cerca de 40 milhões por ano em aluguel na cidade de São Paulo. No entanto, esse montante poderia ser significativamente reduzido se a emissora realocasse suas operações para um novo endereço, alugando alguns andares de uma torre para concentrar toda a sua operação paulistana. Fontes informaram na telinha que há um grande espaço ocioso na atual sede da emissora. E a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história toda, pode ter certeza, porque tem impacto no Vino 11. A Globo é a maior inquilina deles. Aqui a gente tem uma notícia positiva e outra negativa. A notícia positiva é que a taxa de ocupação média, ou seja, os espaços que estão alugados, que não estão vagos, do Vino 11, que é aqui em azulzinho, você tá vendo? Ó, o Vino 11 azulzinho, roxo é o mercado. Aqui na tela, ó, 97% de taxa de ocupação do Vino 11. Comparado ao mercado, tá bem melhor. Você veja que o mercado, cara, de escritórios nunca mais foi o mesmo, né? Então essa notícia é super positiva. Agora, a notícia negativa é que o mercado está conseguindo cobrar por metro quadrado mais do que ele está conseguindo cobrar. Então você veja aqui, o mais atualizado aqui, ó, R$ 115 por metro quadrado. E você vê como vem caindo o mercado como um todo, né, cara? Ó, não muito tempo atrás estava ali na faixa de R$ 121 o metro quadrado, agora a gente já está indo para 115, vem caindo, vem caindo. O Vino 11, ele está conseguindo alugar por 84, quase 85. Então você vê que tem um gap bem grande. Então essa notícia não é boa, porque mostra que o Vino não está conseguindo cobrar o preço cobrado pelo mercado. Se ele fosse cobrar o preço que está sendo cobrado no mercado, será que ele teria uma taxa de vacância tão baixa assim? Em outras palavras, será então que esta taxa de vacância
melhor do Vino 11. É justamente porque eles estão jogando o preço para baixo e aí você consegue atrair mais clientes, é óbvio. E a gente ainda tem aqui um detalhe importante, que a inadimplência, que foi por muito tempo zero, dos últimos tempos para cá já não é mais zero. Você está vendo aí na tela que a inadimplência por um bom período não existia e passou a existir. E obviamente o que inadimplência não é também uma boa notícia. Ao analisar o resultado mensal do mês de agosto, ele teve de aluguéis 7.820.000 reais. E o resultado financeiro foi menos 3.259. O que é isso? Aqui é os juros que ele recebeu dos investimentos que ele tem, as aplicações que ele tem, 212 mil reais. E aqui é o custo da alavancagem, ó, 3.471.000. Então você vê que o quanto que é a relação entre despesa financeira e o quanto entra de aluguel. Olha a minha HPzinha aqui, ó. 44,38. Ou seja, quase metade do que entra de aluguel vai só para pagar a alavancagem. Isso em outros fundos imobiliários é uma proporção menor. Quanto maior essa proporção, significa que menos vai sobrar para distribuir para os investidores. Até mesmo porque a despesa financeira não é a única que você tem no fundo. Você também ainda tem que pagar aqui as taxas do administrador e escriturador, 128 mil reais, e mais 451 mil do gestor. Quando você soma os dois, dá R$500 mil por mês. Tá? E você ainda tem aqui outras receitas e despesas que não foram especificadas de 147. Então, quando você bota tudo isso na ponta do lápis, você vê que acaba pesando ali, né? As despesas financeiras comem bastante os resultados do fundo, que é exatamente da onde que é distribuído os dividendos. Então, o resultado recorrente aqui foi de 3.836.000, você está vendo que eu estou passando o mouse para você, só que eles distribuíram nesse mês 4.141.000, que foi a mais. A notícia positiva é que eles ainda têm um resultado acumulado não distribuído de 8 milhões de reais, o que dá ali cerca de 9, quase 10 centavos por cota, que eles podem utilizar em distribuições futuras justamente para manter esse pagamento de dividendos que eles vêm fazendo aos seus investidores. E qual que é a conclusão da análise aqui? Ele é um fundo imobiliário que eu recomendo para você investir? Não, ele não ganha selo de qualidade por conta de tudo que eu te expliquei aqui. Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados, a minha consultoria de investimentos devidamente registrada e fiscalizada pela CVM. Clique e venha conhecer tudo que nós temos a oferecer para você de vantagens e benefícios. Tanto eu quanto os membros da minha equipe estamos aqui justamente para cuidar dos seus investimentos e gerir o seu patrimônio como se fosse o nosso próprio dinheiro, com todo cuidado e diligência, para cuidar do seu futuro financeiro, sempre atendendo o que é o melhor para você e não o que é o melhor para bancos e instituições financeiras. Então você clica no primeiro link na descrição e nos comentários fixados, depois vem aqui, ó, fale agora com o especialista, coloca aqui o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp com DDD e bota aqui falar agora com a nossa equipe, pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, deixa o resto com a gente aqui, beleza? O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.